Macunaíma é uma aposta literária do Mário de Andrade de que é possível escrever bem fora daquela estética formalista que permeou as escolas literárias anteriores. Essa é a ideia do Mário de Andrade. Macunaíma também é um retorno ao mito. E aí, nesse ponto, a obra Macunaíma se relaciona com aquela ideia do filósofo alemão Nietzsche. O Nietzsche, você sabe, ele faz uma leitura dos gregos arcaicos, dos pré-socráticos, especialmente Homero. Ele lê a Odisseia e a Ilíada, e ele entende que a partir de Sócrates a humanidade pegou um caminho que foi muito prejudicial para a formação do pensamento. Então, o Nietzsche acredita que a arte seria uma forma melhor de explicar a vida do que a ciência, ou pelo menos que ela fizesse parte ao lado da ciência das maneiras de se explicar a vida. O Mário de Andrade, eu não sei até que ponto, porque isso não está explícito nas suas biografias e nos seus próprios textos, eu não sei até que ponto ele leu Nietzsche, mas ele dialoga com essa ideia do Nietzsche. Então ele escreve uma obra que começa com um índio que nasce no interior da floresta amazônica. Esse índio, além de tudo, era preto. Ele diz: no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, era preto e retinto, era um homem negro, portanto. E esse homem negro, ele está permeado de uma cultura mítica, inclusive as relações que ele estabelece com Ceci, aliás, com Si, mãe do mato, né, que era uma espécie de deusa, e que dá para ele um amuleto chamado Muiraquitã, uma pedra, né, que, segundo ele acreditava, sempre que ele utilizasse aquela pedra, ele teria uma boa sorte. Por um incidente, ele perde essa pedra é engolida por um peixe, pescada por um pescador, vendida por um homem em São Paulo, Venceslau Pietro Pietra, né, que é o nome do cara, que para o Macunaíma é Piaimã, o gigante comedor de gente. Então é assim que ele interpreta o mundo. E ao chegar em São Paulo, em busca dessa pedra, que é para lá que vai o índio, ao chegar em São Paulo, ele interpreta toda a cidade de São Paulo a partir da mitologia indígena. Como que seria então esse olhar sobre a cidade, se não fosse o olhar científico, se não fosse o olhar da arquitetura, se não fosse o olhar da engenharia, se não fosse o olhar das tecnologias, né? É um olhar mítico. Ele interpreta tudo como sendo fazendo parte daquela mitologia que ele vive na floresta. Então essa é a visão de Macunaíma ao chegar em São Paulo. E outra coisa muito interessante que ocorre na Macunaíma é que não há uma intenção de explicar os fatos. O Mário de Andrade constrói uma narrativa que se ajusta muito àquilo que o Walter Benjamin chama de verdadeira narrativa. O Walter Benjamin, preocupado com a maneira como os textos modernos estavam ocorrendo no Entre Guerras, especialmente em 1936, quando ele escreveu um texto chamado O Narrador, ele faz essa observação de que a capacidade de narrar estava em vias de extinção. E por que ele diz isso? Porque ele diz que as pessoas, ao invés da experiência, agora narravam a partir das explicações. E que as próprias narrações haviam perdido aquilo que seria o seu essencial, a sua capacidade de aconselhar, de ser prática para as pessoas que estavam lendo. E, de novo, não há uma forma de dizer que o Mário de Andrade conhecia os textos de Walter Benjamin, até porque Macunaíma foi escrito em 1928 e Walter Benjamin vai escrever esse texto em 36, mas os dois são contemporâneos, então não dá para se saber até que ponto que os dois se conheciam, né, ou que o Mário de Andrade conhecia o Walter Benjamin, mas ele dialoga também com essa ideia de reconstruir uma narração que tivesse no seu bojo aquilo que é essencial, que é a capacidade de aconselhar. Então a obra Macunaíma vale muito a pena ser lida. É uma obra que foi escrita no mesmo ano em que Tarsila do Amaral
pintou aquela obra chamada O Abapuru, né, O Homem que Come Gente. O movimento estético dessa época era o modernismo, portanto a primeira fase do modernismo, que vai da Semana de Arte Moderna em 1922 até 1930, a obra foi escrita ali em 1928. Falava-se muito nessa época no tal do antropofagismo, que as pessoas ainda entendem esse termo talvez de uma forma equivocada. O antropofagismo era uma ideia de se alimentar de outras culturas e metabolizar essa cultura aqui no Brasil, era transformar a cultura do Brasil, né? Então nós estamos na primeira fase do modernismo brasileiro. E é uma obra que continua muito atual, porque ela reúne o folclore, ela reúne as lendas, ela reúne as culturas que pertenciam a vozes apagadas, do negro, do índio, das mulheres, das minorias, né? E coloca isso de uma forma esplêndida, de uma forma bela, para que as pessoas possam então ter contato com essas culturas. Vale muito a pena ser lida a obra Macunaíma, do Mário de Andrade.